A paz do Senhor. Vamos para mais uma mensagem do dia. E como nós estamos numa série especial de mulheres da Bíblia, hoje nós vamos falar desta grande mulher. Nós vamos para a base do tema que nós vamos falar, está em Êxodo capítulo 15, o versículo 20. Vamos falar dela, a profetisa Miriam, a irmã de Arão e de Moisés. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tombou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Glória a Deus! Que lindo papel que Miriam desempenhou. Miriam nos traz lições de liderança, adoração, e também nós vamos ver aí algumas atitudes que ela falhou. Assim como eu e você, nós temos nossas falhas e nossos acertos. Nós vamos ver os acertos de Miriam, foi que ela foi uma grande mulher, uma mulher de coragem e de estratégia. Percebam-se que ela ajudando a proteger Moisés, ainda pequenininho, lá, lembra daquela história de que Faraó havia mandado matar todas as crianças, e Miriam, muito preocupada ali com o seu irmão, corre à beira do rio Nilo, acompanhando aquele cestinho aonde estava Moisés lá dentro. Acho tão linda essa história. Sempre quando a leio, eu vejo o cuidado de Deus. Que coisa linda! Como Deus cuida nos detalhes da nossa história. E Miriam nos traz, a história de Miriam nos traz essa reflexão. Ela ainda ali na sua adolescência, ajudando a proteger o seu pequeno irmão Moisés, que estava ali naquele cestinho. E pensem vocês que a estratégia foi tão grande, Deus estava tão no negócio, estava tão naquela situação, estava tão naquela história, que vocês se lembram da história, né? A filha de Faraó ali se banhando nas águas, né, do Nilo. Ela vê o cestinho, e quem estava no cestinho? Moisés. Moisés poderia ali ter sido morto, mas ao olhar a filha de Faraó, aquele menino, diz a Bíblia que ela se apaixonou por aquele menino. Ela achou um menino tão lindo, tão robusto, uma criança saudável, mas por trás disso, Deus já estava comandando tudo. Deus já tinha tudo nos planos de Deus, nos projetos de Deus. E nós vemos aí o papel importante Miriam fez nesse encontro da filha de Faraó com o cestinho Moisés dentro do cesto. Ela se apresenta à filha de Faraó e diz para a filha de Faraó que ela conhecia uma pessoa que poderia cuidar daquela criança. E nós vemos que ela foi buscar essa ama, essa babá, né, que nós falamos hoje, para cuidar ali daquela criança. E quem era essa ama? Era a própria mãe de Moisés. Que lindo, né? Miriam foi instruída por Deus para fazer todo aquele trajeto ali, porque chegaria a hora em que ela iria também ter a sua oportunidade de abençoar toda a vida de Moisés e também da sua mãe. Ela tornou-se também uma grande líder em Israel. Olha que coisa interessante. Ela sendo chamada de profetisa e guiando as mulheres, onde nós lemos aqui o texto, em adoração a Deus.
porque eles tinham acabado de ter um livramento. Qual foi esse livramento? Foi ali o Mar Vermelho se abrindo. Uma história que vocês conhecem. E Miriam se prontificou. Ela não foi farrear, ela se prontificou em ajuntar todas as mulheres. E com tamboris e com dança, foram fazer o quê? Foram adorar ao Senhor. Glória a Deus. Ela também influenciou toda uma geração. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 6, o versículo 4, a gente vê mencionando o nome dela juntamente com o seu irmão Moisés e Arão. E nós vemos que Miriam fazia parte dessa liderança. Que coisa maravilhosa! Nós vemos que servindo ao lado de Moisés e de Arão, na condução do povo de Israel por aquele deserto, por aquele sol causticante, Miriam iria dando seu suporte também, como adoradora, como uma líder espiritual também, influenciando gerações. Porém, nós vemos que também, como todos nós temos, Miriam também teve suas falhas, seus defeitos. Dos erros de Miriam foi que ela deixou o orgulho entrar no seu coração. E ele não só entrou, como ele cresceu também no seu coração. E ela passou a questionar a liderança de Moisés, o seu irmão, e murmurava. A Bíblia diz que ela murmurava contra ele por causa da sua esposa. Isso nós vemos lá em Números capítulo 12, o versículo 1 e o 2. Depois vocês lê lá com o tempo, com calma. E nós vemos que esse comportamento de Miriam ao murmurar, ela teve consequências dessa murmuração. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, se atente para isso. Tudo que você faz da sua vida, você vai ter as suas consequências. Seja elas consequências boas ou seja elas consequências más. Mas as consequências virão. E nesse caso, Miriam, ela foi castigada por Deus. Deus a castigou com lepra. E ela ficou isolada, ela ficou fora do arraial por 7 dias, uma semana. Esse foi o castigo por Miriam ter murmurado contra Moisés. E nós vemos aqui mensagens práticas para nós mulheres no nosso dia a dia. Nós, mulheres, podemos ser líderes, influenciadoras no reino. Glória a Deus por isso. Nós vemos que Miriam teve um papel essencial na história todinha de Israel, juntamente com os seus irmãos, mostrando que Deus, ele pode usar tanto o homem como a mulher em uma liderança de equilíbrio e de sabedoria para guiar e inspirar outras pessoas. Nós vemos também que depois daquela vitória do Mar Vermelho, nós vemos o que levou Miriam a fazer, né? Ela podia estar batendo no peito, dizendo, nós, merecemos, nós, somos o bom, por isso que Deus fez isso, nós somos o povo bom. Mas não, a gente vê a humildade, a gente vê a adoração, o estilo de vida de adoração que Miriam teve. Ela reuniu as mulheres. Isso nos ensina que nós devemos sempre agradecer e exaltar a Deus pelas suas maravilhas. E também proclamar, trazer aquelas que estão à nossa volta. Vamos agradecer, vamos adorar, vamos prestar a Deus toda a gratidão, porque somente dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós vemos que Miriam ali adorou o Senhor, pegou seus pandeiros, seus tamborins, e a Bíblia fala que aquelas mulheres saíram dançando e adorando ao nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! E nós vemos também, aprendemos também com a vida de Miriam, que o orgulho nos leva à queda. Pode nos derrubar. Apesar dela ser uma grande líder, Miriam errou ao se rebelar contra Moisés, e isso nos ensina que nenhuma posição nos dá o direito de agirmos com arrogância, com nariz empinado ou questionar injustamente a autoridade de Deus. Prestem bem atenção. Mulher, você que é uma líder, saiba que nenhuma posição te faz tão grande, nenhuma posição te leva tão ao alto que você não possa ser uma pessoa humilde, uma pessoa que tenha equilíbrio. Porque nós vemos Miriam, ela tinha essa liderança, porém ela deixou essa vaidade, esse orgulho tomar conta do seu coração, e isso trouxe consequências gravíssimas para a vida dela. Que nós possamos pensar sobre isso e agirmos debaixo da humildade. Não importa aquilo que você tem na mão, aquilo que você foi chamado para fazer. Só saiba que quanto mais você receber de Deus, menos você vai ser. Por que isso? Porque a Bíblia ensina, os ensinamentos de Jesus nos mostram que Jesus, sendo mestre, ele lavou os pés dos seus discípulos. E aí nós vemos que aquele, onde a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva, e que nós possamos ter isso em mente. E nós vemos que também Deus disciplina aquele que ama. Deus amava Miriam, por isso que ele a disciplinou com 7 dias de lepra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Miriam sofreu por sua atitude, mas depois ela foi levantada, restaurada, glória a Deus, para continuar a fazer o trabalho do Senhor. Isso nos ensina que Deus corrige os seus filhos, mas também que Ele é poderoso para perdoar e restaurar, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, ajuda-nos a sermos mulheres. Nós falamos sobre a Tua palavra, sobre esta mulher Miriam, a qual juntamente com seu irmão Moisés e Arão tiveram um papel tão lindo no povo ali de Israel. Mas nós queremos e vemos aqui as influências dela, que foi tanto para o bem, mas também ela teve comportamentos ruins. Mas nos ajuda que nós possamos ser mulheres que louvam e influenciam para o bem. Ajuda-nos a sermos essas mulheres. Que nós possamos influenciar aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos, Senhor, trazer todos que estão à nossa volta a alegrar, a ter atitudes de agradecimento, assim como Miriam fez. Guarda-nos do orgulho, da soberba, da murmuração. Ensina-nos a ter um coração humilde e obediente, que nós possamos, ó Deus, usar a nossa voz para Te glorificar e edificar ao nosso redor todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nos vendo, todos aqueles que estão sendo liderados por nós, que nós possamos ser exemplo
do Senhor Jesus nas nossas vidas. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que sempre o Senhor nos ouve. Muito obrigada, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Continue aqui conosco no nosso canal. Teremos mais vídeos para frente e nós compartilhamos com vocês para que vocês compartilhem com outros, né? Compartilhe com aquele seu colega, aquela sua colega, e se inscreva aí também no nosso canal, ative o sininho e sejam sempre bem-vindos aqui no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo no coração.